Fala, meus amigos, tudo bem? A gente vai ter aqui algumas dicas de como fazer um plano de aula, dicas básicas, tá bom? Então a gente tem aqui uma estrutura do plano de aula para instrutor VSEC, que a ANAC disponibiliza, e a gente vai seguir aqui uma metodologia, tá bom? São algumas dicas que vão fazer diferença para vocês. Primeiro, vocês vão receber um tema. O tema é praticamente não, totalmente, né? Copiar e colar, tá bom? Extraído do descrito na aula. Então eu copiei e colei. Objetivos, ó, extraído do descrito na aula. Então segue exatamente quais são os objetivos, tá? Aqui, ó. Ok? Simples. Próximo, público-alvo, extraído do que está no plano da aula, plano de aula. E assim vai. Tempo da aula, vamos lá. Especificar o tempo da aula dentro dos limites estabelecidos. Não colocar entre 30 e 40 minutos, tá bom? Vocês já viram isso, né? Tem que ser o tempo exato. Vamos colocar 30 minutos. Muito bem. Tópicos do roteiro, extraídos do descrito na aula. O candidato poderá acrescentar tópicos ou reordenar os tópicos, enfim. Eu não recomendo você fazer mais nem menos, né, do que a ANAC determina. Então tá aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, situação problema. Eu vou copiar tudo e depois eu recorto lá. Eu vou fazer da forma mais simples possível, tá bom? Opa. Análise da situação problema e soluções propostas. Sempre quando você cria tópicos, né? Você coloca uma ponto e vírgula aqui, aí no penúltimo ponto e vírgula espaço e no final um ponto final, tá bom? Fica mais organizado. Fundamentação normativa dessa aula, né? Você tem que ser bem específico, indicar seções, parágrafos, né? O item normativo que couber. Então vamos lá, eu estou fazendo aqui uma aula sobre procedimentos de realização do despacho OVSEC do voo. Despacho OVSEC. Em qual legislação que eu encontro o despacho OVSEC? Vamos buscar aqui RIBAC 108. RIBAC 108. Ó, essa é a mais atual. Data de emissão 7/2/2025, tá bom? Busca no site da ANAC que dá certo. No sumário, né, que vocês aprenderam a ver já o sumário, né, encontrar os temas, né, durante o curso, especialmente o curso AVSEC Operador Aéreo que a gente ministrou para vocês, tem todas as subpartes aqui, tá bom? E no item 108.71 fala do despacho AVSEC, tá? Muito bem. Então, ó, como é que eu coloco a legislação? Você pode copiar aqui, ó. Ctrl C, opa, a nossa fundamentação. Lógico, né? Manda para formatação de destino. Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Espaço, tracinho, espaço, RIBAC número 108. Espaço, tracinho, espaço. Emenda número 8. Vírgula, porque a gente vai lá no parágrafo específico, tá bom? Item 108, subparte Fox, vamos detalhar bem, ó. Subparte F. E aqui é o item que fala do despacho AVSEC.
item e colo aqui, ponto final, tá bom? Vamos ser bem específico, tá? A ANAC, ela é muito correta assim nas coisas que faz. Por exemplo, ela te dá um tema, ela quer que você fale daquele tema especificamente. Não precisa querer inventar uma coisa mirabolosa, gigantesca. Não, seja bem objetivo, né? Então, assim, se ela pediu esse tema, no caso aqui eu estou pedindo um tema para vocês aqui, dando como exemplo. A gente segue esse tema, tá? Motivacional, provocação inicial. É facultativo, mas a gente tem que estabelecer motivo para a aprendizagem do assunto. Lembra que eu falei para vocês que o plano de aula é baseado em estudo de caso, né? Vocês viram também aí na ANAC. E o que é um estudo de caso? É estudar um caso, estudar um problema que aconteceu e dar uma solução para ele. Tanto é que eu tenho uma situação-problema como tópico, depois analisar a situação-problema e uma solução proposta. Vocês podem usar, é facultativo, mas podem usar e eu recomendo, eu gosto de fazer isso, de colocar aqui na motivação ou provocação inicial um problema. Por exemplo, exibir a imagem de... E aí eu descrevo um problema que aconteceu, né, que tem a ver com despacho AVSEC. Por exemplo, sei lá, de um voo que foi sequestrado logo após a decolagem e no sequestro identificaram que sei lá, que os terroristas inseriram itens proibidos através dos trolleys no serviço de bordo. Acho que é assim mesmo, né? Ok. E aí eu vou usar no Datashow uma imagem com isso, né? Um trolley com uma faca, com, sei lá, uma bomba, uma arma, o terrorista pegando, alguma coisa assim. Eu posso criar uma imagem ou pegar uma imagem real, pode ser fictício ou não, né? Ou real, para chamar a atenção, né? Para motivar, para provocar. Nossa, é possível isso acontecer, né? Você vai chamar a atenção do aluno, né? Então, aqui na motivação, não só exibir a imagem, tá, explicar o que vai aparecer, mas a gente tem que ter um porquê, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Questionar aos alunos se é possível, introduzir itens proibidos através do serviço bordo e identificar os responsáveis pelos controles de segurança. Ok? Por que identificar nos controles de segurança quem estava responsável pela segurança do serviço de bordo? Porque tem um formulário que faz parte do despacho AVSEC, que é o controle de serviço de bordo, né? Formulário de controle de provisões de bordo, de provisões embarcadas, perdão, usar o nome correto que a ANAC coloca. Então, envolve o formulário, envolve um procedimento que tem que ter controle de segurança, né, através do despacho AVSEC, né, de um dos formulários dele, tá bom? Então tem que ter a ver, você vai provocar os alunos para resolver um problema que tem a ver com a sua aula, tá? Orientação, indicar intervalo de tempo, slides assim empregados nesta primeira etapa. Então normalmente você coloca lá, ó, slide 1. Deixa eu voltar aqui.
intervalo de tempo e slides, tá? Vamos já separar a minutagem aqui, ó. 30 minutos de aula, 10% desse tempo você vai ter que usar na abertura e 10% no fechamento da sua aula. Então 10% da abertura são 3 minutos, tá? Você vai ter o slide 1, ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Que aqui detalha como que você faz, tá? Slide 1, apresentação. Opa. Slide 2. A gente vai colocar os objetivos. Slide 3. Roteiro. Slide 4. Fundamentação. Normativa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos inverter aqui, vamos colocar slide 5. Eu gosto de fazer a provocação antes de tudo. Antes de passar esses slides, tá? Então, vamos substituir aqui eles. Motivação. Essa é uma sequência boa, porque eu me apresento na aula, aí eu já dou a motivação para chamar a atenção, né, conseguir pegar esse público aí. Aí a gente vai para explicar o objetivo dessa aula, né, quais são os objetivos, tá bom? Que já está ali, ó, corrigir, professor, qual é o roteiro. Depois tudo isso eu vou transpor nos slides, tá bom? E tudo isso em 3 minutos, tá? Tempo total 3 minutos. Ok? Tô sendo bem sucinto, assim, tá? Eu tô tentando ser rápido, porque eu sei que o tempo aqui corre. Mas a gente, lógico, que pode melhorar isso aqui. Mas é para vocês terem uma ideia, um padrão. A parte do desenvolvimento. Vamos lá. Vamos descrever uma situação, problema. Tá? Eu vou dar um enter aqui, ó, para a gente ir seguindo as orientações. Então, a situação, problema, qual a aula apresenta proposta de solução. Ressalta que a situação, problema, uma perturbação, um desafio relacionado ao tema da aula, tem que ter a ver com o tema da aula, né, que é o nosso despacho AVSEC, identificando um determinado contexto operacional para o qual buscou uma solução de enfrentamento. A situação problema deve necessariamente ser acompanhada de uma descrição do contexto operacional, a qual deve trazer um conjunto de informações relevantes para o treinamento. A descrição do contexto nos diz onde o problema ocorreu, quais características do local das operações, etc. Para enriquecer a aula, o candidato pode ainda aventurar causas possíveis para a situação problema a partir de ferramentas investigativas, tá bom? Então tem uma orientação. Então vamos simular aquele problema que a gente colocou na motivação que um avião foi sequestrado, um terrorista acessou itens proibidos através do serviço de bordo que alguém colocou lá, ou seja, teve falha nos controles do serviço de bordo. E aí envolve o despacho AVSEC. Por quê? Porque tem um formulário que comprova os controles, né, que foram feitos. Quem é que controlou? Quem é que para ver onde que teve a falha, entende? Será que a pessoa que controlou a segurança do serviço de bordo ajudou, né, nesse sentido, né, a acontecer a falha, entende? Então vamos lá. Situação problema. Logo após a decolagem, durante a realização do serviço de bordo pela
tripulação, um terrorista avançou sobre os tripulantes e pegou um dos trolleys. Nesse trolley havia uma arma de fogo, sei lá, dando exemplo, tá bom? Colada com fitas adesivas por dentro do mesmo, na parte superior. Ok. Vamos descrever melhor aqui o voo, né, para enriquecer, né, o problema ocorreu, o contexto, né, após a decolagem de um voo internacional de Guarulhos para Miami. Vamos detalhar a operação, tá? Ok, muito bem. Aí, o que mais que a gente pode falar aqui? Aqui é um problema, né? Durante as negociações com o terrorista, foi solicitado para o operador aéreo o despacho AVSEC contendo o formulário de controle de visões embarcadas e identificou-se pelo mesmo que o número dos lacres, número do lacre de um dos trolleys era diferente do informado pela empresa contratada. Muito bem. Então eu estou descrevendo aqui, tá? Situação, tal, o que aconteceu, qual que é o problema. Tem que colocar não a solução, só o problema. Vamos analisar, né? Conforme RIBAC 108, ao receber o serviço de bordo, os profissionais designados pelo operador não compararam devem comparar os números dos lacres conforme informado pela empresa
dos que prestam o serviço de bordo. Ponto. O que a gente pode fazer? Vamos aqui no item 108.171. Aqui tem os formulários, beleza. A gente vai chegar neles, tá bom? Vamos pro antes dos formulários. A gente vai chegar aqui nos controles de acesso, né? 108.165, controle de acesso para a nave. Verificação de qualquer material de serviço levado a bordo, suprimentos da aviação que serão transportados pela nave. Opa, que tinha que verificar. Tem mais um item aqui, ó. Ele não verificou. O que a gente está falando aqui, ó? Disposta chave formulário identificou. Tá, beleza. Então, Rebac 108. Ao receber, devem comparar os números dos lagos. Esse detalhe vai estar na IS, tá? Mas vamos dizer que tá aqui, tá? Pra gente não ter que abrir IS, para não ficar tão demorado. Digamos que aqui é o trecho que a gente vai usar. Então, tem mais um item. Opa. Que a gente vai colocar lá no regulamento, tá bom? Item 108.165. Verdade, vamos colocar ele antes. Ctrl X, porque segue uma sequência. E depois 171. Ok? Muito bem. Então tinha que ter verificado que estava subindo na aeronave, né? Despacho AVSEC. E tem um outro item que já me veio à mente também. Vamos lá. Cadê? Aqui. Tem mais 3 itens, ó, 95, 97, 99, que a gente pode explorar na legislação. Tá vendo que a gente tem um tema que a gente pode pegar mais pontos, tá? Ó, identificação e aceitação de provisões. Aqui é o tema, ó. Antes que as provisões de bordo sejam embarcadas, estejam corretamente destinadas, que não tenham sido violadas, utilizando formulário específico. Olha, esse é o ponto aqui, hein? Muito bem. Então vamos usar esse item também, 108.97. Vamos já jogar lá tudo que você usar de legislação. Você vai ter que citar aqui cada ponto. Tá bom? Muito bem. Beleza? Estou fazendo muito correndo aqui, tá? Eu quero que esse vídeo dure no máximo 30 minutos. E aí, ok, citamos aqui. Ó, separa os parágrafos. Depois vai te ajudar na organização. Ó, na análise deve demonstrar como aparato regulatório e técnico foram examinados, estudados a fim de se obter propostas. A gente está estudando, estamos buscando na legislação tudo que pode contribuir aqui. Análise até uma da aula que são abordados requisitos normativos, processos, procedimentos, estratégias, etc. Tá? Beleza. O que você pode fazer aqui, ó? Ao invés de escrever o texto como escrevi, eu gosto muito de colocar a letra da lei. Durante as negociações. Não, aqui. Conforme o Rebac 108. Aqui, ó. Eu tirei o que eu tinha escrito e joguei a letra da lei. O operador aéreo deve garantir que as provisões de bordo, serviço de bordo, antes de serem embarcadas sejam corretamente destinadas à aeronave que não tenha sido violada, utilizando um formulário específico, tá bom? Muito bem. Então, a gente está citando a lei aqui, né? Tá? Ok? Dá para analisar mais, dá para ir mais a fundo, mas a gente não vai perder tempo aqui.
Solução proposta. Aí eu vou pegar e vou criar uma solução para esse problema, tá? Fazer uma reciclagem AVSEC, ou sei lá, redirecionar os colaboradores a um novo curso AVSEC. Não sei, mas detalhar, tá bom? Como a gente detalhou aqui, ó. Aqui eu fiz bem detalhado, aqui eu já fiz mais ou menos, aqui eu só dei exemplo curto, tá bom? E qual que é a ideia? O plano de aula, o desenvolvimento, é que qualquer pessoa que pegue o seu plano de aula vai saber o que ele tem que fazer. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Tem que mudar o verbo, tem que colocar um verbo, né? Explicar aos alunos que, logo após a decolagem, tá? Explicar aos alunos que, tá? No desenvolvimento tem que ter essa formatação, porque se outro instrutor pegar essa aula, ele vai lá, eu tenho que explicar aos alunos, ele vai saber o que ele tem que fazer, entendeu? É, citar aos alunos que, conforme tal, e assim vai, tá? Sei lá, direcionar, é, é, explicar aos alunos que uma das propostas será que os colaboradores que estavam nesta operação serão direcionados a uma reciclagem AVSEC. Tá bom? A solução tem que ser algo que vai resolver o problema. Sigla sempre maiúscula. Se você citar algo resumido, né? Alguma sigla, perdão. RIBAC, você tem que ter o nome dela, né, na primeira citação, para ficar bem claro, tá bom? Bem claro. Fechou, né? Orientação, né? Intervalo de tempo. Quanto tempo que eu vou usar aqui na situação problema? Na situação problema, a gente vai usar, sei lá, vamos dividir aqui. Se eu tenho 3 minutos no início e 3 no fim, sobram 24 minutos dos 30. Vamos colocar aqui que a situação problema eu vou usar do minuto. Ah, e os slides também, né? Aqui, ó. Aqui eu posso separar, por exemplo, eu gosto de usar uma média, não é regra. Um slide por parágrafo. Que aí eu vejo uma imagem no slide, depois quando for aprender a montar slides, vocês vão entender. Então aqui eu posso colocar aqui um slide 1, o slide 2, perdão, slide 5, né? Tá aqui. Slide 6, slide 7. Então vamos colocar aqui os slides 6 ao 7, que vai ser a situação problema. Aqui na análise eu vou ter um slide, né? Ou digamos que eu faça 3 slides, vamos colocar do 9, 10 e 11, 9 ao 11, tá bom? E na solução proposta eu vou colocar, aqui vai direcionar reciclagem, eu vou explicar daí para reciclagem, vou colocar mais coisa. Então vamos colocar que seja, sei lá, sejam 5 slides. Coloca aqui slide assim, 12, 13, 14, 15, 16. Até o slide 16. E o tempo? Para mostrar o problema eu vou usar minutos, né?
Quanto tempo que eu vou usar? Sei lá, 1 minuto, né? Ou 1 a 2 minutos. Aqui põe de 3 a 5 minutos. E para a proposta final, de 6 do minuto 6, né? São 24. Eu tenho aqui 5 mais 2, aqui total 5, né? De 24 sobrou 19, né? 19 do minuto 6 ao minuto 19. Entende? Você tem que detalhar a minutagem ali, ok? Depois você vai fazer a conclusão, tá? Então você vai sintetizar a sua aula, né? Você pode fazer, por exemplo, aqui já diz, né? Breve revisão de cada tópico, né? Um resumo né, dos tópicos, enfim, né? Convidar para prática baseada no nosso aprendizado, uma remotivação e tudo mais, tá bom? Então você vai sintetizar isso, depois vai fazer o perfeito, que é opcional, pode pôr uma imagem de um trolley bonito lá, né, não violado, enfim. Os recursos que você vai usar, eu vou usar só o Datashow. Mais básico, tá bom? Às vezes menos é mais, não tenta inventar muita coisa não. O intervalo de tempo dos slides assim, empregados da conclusão. Então na conclusão, a gente pode pegar aqui, ó. Vamos lá, aqui inverte um pouquinho. Para a gente sintetizar aquilo, né, eu vou colocar o roteiro, depois o objetivo, depois a remotivação. Tira essa fundação que já não precisa mais. Tempo total 3 minutos, tá? E aqui fechou o slide 16, então vai ser slide 17, slide 18 e slide 19. Ok? Remotivação seria o fecho, né? Vamos colocar aqui fecho. Ok? Então, isso aqui é bem resumido, tá? Na aula a gente vai poder debater um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tirar as dúvidas, né? Dar mais exemplos, né? Mais detalhado. Um abraço a todos, gente. Espero que esteja mais clareando para vocês, que esteja mais claro as informações aqui desse vídeo. Um abraço.